Então, divulgado o curso da FATEC aqui no CVT de Cascatinha, estamos de volta aqui com a entrevista com o Marcos Cavalcante, professor do FRJ e coordenador do CRI, o Centro de Referência em Inteligência Empresarial. Marcos, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Né? E vamos lá, né? Nós somos um povo criativo, né, Marcos? Né? É verdade. Mas não somos um povo inovador. Essa afirmativa está correta? Eu acho que sim. Assim, a criatividade é uma variável assim, extremamente importante para a gente fazer inovação, mas a inovação tem a ver com a capacidade de uma empresa ou de um país de transformar uma ideia em ação, né, em algum produto, algum serviço que interesse à sociedade. E essa capacidade de transformar essa ideia em ação é que a gente não consegue ter. E eu acho que não é por um problema do brasileiro, é porque isso tem a ver com um ambiente em que a gente está inserido, um ambiente que não estimula a inovação. Então, eu acho que a gente tem que agir para transformar essa realidade, conseguir com que as nossas ideias se transformem em ação, em produtos e serviços de interesse da sociedade, é que a gente cria um ambiente favorável para o inovador. A gente não tem isso aqui ainda no Brasil. Lá em um artigo que você escreveu para o Globo em 2007, você afirmava que somos incapazes de transformar conhecimento em valor. Nós melhoramos ou continuamos ainda incapazes de transformar conhecimento em valor? Continuamos incapazes. Na verdade, a gente financia, dá muito dinheiro para os pesquisadores terem ideias, fazerem um tipo de pesquisa, mas a gente não consegue tirar essa pesquisa do laboratório e transformar em produto. Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu fui diretor da FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Estado do Rio, a gente financiou um projeto que foi o sequenciamento do genoma de uma bactéria que tem um nome complicado, chamado Gluconacetobacter diazotrophicus. Mas a característica dessa bactéria, que é o que nos interessa aqui, é que ela tira do ar o nitrogênio que uma planta precisa para crescer. E as pesquisas que a gente fez mostraram que, se a gente inocular essa bactéria na cana-de-açúcar, na soja, ou qualquer produto agrícola, a gente consegue, essa planta consegue crescer sem precisar de adubo, porque a planta vai tirar do ar o nitrogênio que ela precisa para crescer. O Brasil gasta mais ou menos 400 milhões de dólares por ano importando adubo nitrogenado. Se a gente desenvolvesse sementes de soja ou de cana-de-açúcar com essa bactéria dentro, a gente conseguiria economizar para o país 400 milhões de dólares por ano, porque as pesquisas mostram que a gente dispensa 90% do adubo. Então, essa ideia, a gente conseguiu provar que é possível de ser realizada, mas agora o que a gente tem que ter é um empreendedor que vai criar uma empresa, que vai pegar essa ideia e vai transformar numa semente que vai ser vendida, vai ser usada e vai gerar riqueza para o país. Esse ambiente que estimule esse empreendedor a fazer isso é que não existe no Brasil. Os impostos são altíssimos, é uma burocracia enorme, demora muito tempo para o cara abrir empresa, então as pessoas se sentem desestimuladas diante desse desafio. Em outros países não é assim. Em outros países, uma ideia como essa teria se realizado rapidamente. Então, acho que falta ao Brasil essa capacidade, esse ambiente favorável, que depende de uma cidade, de uma prefeitura, muito mais do que de um governo federal, eu diria. Então, essa questão de transformar conhecimento em valor, em inovação, não basta apenas ter uma ideia na cabeça e um computador na mão, vamos dizer assim. Né? Exatamente. Eu preciso de um ambiente que contribua. Eu preciso que o empreendedor, o cara que tem capacidade de empreender, esteja em contato com esse cara que teve a ideia. Porque o que acontece é que, raramente, o cara que tem boas ideias, o professor Pardal, aquele cara que tem ideias muito diferentes, ele raramente tem a capacidade também de empreender, de fazer aquilo acontecer. São qualidades que dificilmente a gente encontra na mesma pessoa. Então, você tem que botar o investidor, o empreendedor, o cara que teve a ideia juntos, né, num ambiente que a legislação favoreça, que tenha financiamento adequado, e aí essas coisas acontecem, né? Esse encontro e essas ideias conseguem se transformar em realidade. Falta isso no Brasil, esse ambiente favorável ao inovador e ao empreendedor. A gente hoje tem as universidades que produzem muito conhecimento. Verdade. Hoje o Brasil se tornou um dos maiores países produtores, pelo menos em termos de artigos científicos, no mundo, está entre os 10 primeiros, pelo menos as últimas pesquisas que falam sobre isso.
Como é que esse conhecimento universitário pode se transformar em inovação para a sociedade? Que aspectos têm que ser aí trabalhados dentro da universidade para que isso aconteça? Eu acho que a gente tem que mudar um pouco a nossa escala de valores, né? Os órgãos de financiamento à pesquisa no Brasil, a CAPES, o CNPq, o Ministério da Ciência e Tecnologia, eles têm um único critério para decidir para quem eles dão o dinheiro. E esse único critério chama-se publicou artigo em revista indexada internacional. Essa ditadura de critério único para definir para quem eu dou o dinheiro está impedindo a tecnologia e a ciência de se desenvolver no Brasil. O cara que tem uma boa ideia, que consegue, como essa da bactéria, que pode se transformar num produto interessante, esse cara não recebe dinheiro do CNPq se ele não tiver publicado artigo. O paradoxo é que se eu publico um artigo antes de registrar uma patente, eu não consigo defender a minha ideia. Quer dizer, se eu torno público a minha ideia através de um artigo, eu sou proibido de registrar patente. Então, patente, por exemplo, é uma coisa que para o CNPq e para a FAPERJ, para os órgãos de financiamento e pesquisa no Brasil, não tem importância nenhuma, é 0 ponto. Eu tenho uma patente, a pontuação que eu recebo por essa patente é 0 na minha avaliação de currículo. Então, o desestímulo para que o pesquisador faça pesquisa que dê resultados para a sociedade é total. Nós temos um modelo de avaliação da ciência e tecnologia no Brasil que premia exclusivamente o cara que publica artigo. É claro que esse cara tem que ser premiado. O meu questionamento aqui não é quanto ao critério de que publicar artigo é um bom critério, é contra a ditadura desse critério, é que seja o único critério para avaliar uma pessoa. Eu tenho um professor amigo meu que publicou um livro que é lido por todo mundo, que pesquisa, o livro sobre pesquisa e ação. De novo, a pontuação dele é 0, porque ele não publicou um artigo, ele publicou um livro que é lido por muita gente. Mas isso não é um critério, porque só existe um critério. O meu questionamento ao CNPq e à CAPES e à FAPERJ é essa ditadura do critério único de revista indexada internacional. Isso está atrasando o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil. Em outros países não é assim, e o Brasil está ficando para trás em relação a registro de patente, em relação à inovação tecnológica, porque a gente só privilegia, não é privilegia, a gente só dá ponto para quem publica artigo. Eu acho que isso é um atraso para a ciência e tecnologia no Brasil. Marcos, e dentro desse cenário, como é que se encontra o CRI, né, esse Centro de Referência em Inteligência Empresarial? Como é que ele se coloca nós resolvemos navegar contra essa maré. A gente, de fato, não busca esse tipo de recurso do CNPq, porque a gente faz... As nossas iniciativas são multidisciplinares, a gente tem uma revista que procura abarcar desde a economia, a engenharia. Então, a gente não consegue dinheiro do CNPq, porque o CNPq é dividido em caixinhas, né? Você tem o Comitê da Economia, o Comitê da Engenharia 1, Comitê da Engenharia 2, Comitê da Física, e cada um só analisa os projetos que dizem respeito à sua área de conhecimento. E, cada vez mais, a ciência e a tecnologia estão fazendo pesquisas que envolvem diferentes especialidades, né? Então, embora exista uma área multidisciplinar no CNPq, ela é pouco expressiva e, de fato, é só para inglês ver, não tem valor nenhum. No mundo inteiro, a ciência e a tecnologia estão se quebrando as fronteiras entre essas áreas para poder desenvolver e enfrentar os problemas que são cada vez mais complexos. Nós estamos vivendo problemas com a questão da sustentabilidade do planeta, é uma questão complexa que envolve geologia, astronomia, física, química, biologia, matemática. Essas áreas não podem estar cada uma no seu quadrado, elas têm que estar juntas resolvendo um problema complexo. A gente não tem linhas de financiamento que atendam essa necessidade. Então, o CRI ele procura ser essa área multidisciplinar que tenta entender como o conhecimento pode criar valor para a sociedade brasileira. Então, o nosso foco é nessa linha. A gente hoje está fazendo pesquisa sobre ciências complexas, sobre Big Data. A gente tem um projeto com a Rio 2016 para avaliar o legado tangível e intangível da Olimpíada que vai acontecer no Rio. A gente tem projetos na área de Big Data para tentar entender como dados e informação podem criar valor para a sociedade. Só para você ter uma ideia, a gente hoje
porque analisa os dados de forma compartimentada, a gente não aprendeu o suficiente para resolver determinadas doenças. Se a gente combinar dados meteorológicos, né, se choveu, se não choveu, temperatura, umidade do ar, com os dados da área da saúde, por exemplo, a gente pode prever doenças e epidemias com muito mais eficácia do que a gente faz até hoje. Marcos, a gente também tem assistido recentemente uma leva de novos empreendedores, de startups. Tem uma garotada aí que está um pouco incomodada em se tornar apenas um empregado de uma empresa e tem trabalhado para criar suas empresas, até porque hoje está muito mais fácil, vamos dizer assim, mais acessível a essa nova geração, o lançamento de novos produtos e serviços. Como é que você tem acompanhado esse movimento de novos empresários, de startups? Como é que o CRI tem trabalhado com essa nova geração? A gente criou o que a gente chama de uma aceleradora. Assim, existem vários mecanismos para a gente estimular esses empreendimentos de alta tecnologia. No nível mais inicial é o que a gente chama de aceleradora. É pegar uma ideia de algum garoto desse, e tipicamente no setor digital, então a aceleradora digital do CRI, onde a gente procura estimular ideias que a gente vê um enorme potencial de se transformar num produto, num serviço, numa empresa. Então, a gente tem um MBA, uma pós-graduação, Lato Sensu. Dessa turma agora, que a gente está formando agora no segundo semestre, eu acho que temos ali 3 projetos de altíssimo impacto, que têm uma enorme probabilidade de se transformar, não diria num novo Google, num novo Facebook ou num novo Uber, que é aquele software de táxi, mas eu acho que é nessa linha, entendeu? Então, esse é o que você tem toda a razão. Empreendimentos digitais ou aplicativos desse tipo são hoje totalmente possíveis de serem feitos com pouco recurso financeiro, bastando inteligência e rede, estar conectado com as pessoas corretas, com as instituições corretas. Então, o nosso papel do CRI é ajudar esse cara que tem boas ideias a tentar encontrar o financiador, tentar encontrar os parceiros que podem ajudar essa pessoa a tirar do papel a ideia e transformar numa realidade. Às vezes, o cara, por exemplo, ele teve uma boa ideia, mas não entende nada de tecnologia da informação. Então, a gente bota ele em contato com algum garoto, alguma pessoa que domine a tecnologia da informação para ajudar, para juntos eles transformarem esse aplicativo numa realidade. Então, esse é um dos focos da nossa atuação, é tentar ajudar as pessoas que têm ideias a transformá-las em realidade. Agora, uma coisa que eu tenho me chamado a atenção nesse aspecto aí das startups, recentemente nós tivemos aí um evento do Sebrae, lá do Rio Grande do Sul, que levou empresas para ficarem imersas lá no Vale do Silício, 90 dias, foi o Sebrae 90. E aí a gente fica sabendo que algumas empresas ficaram por lá. Né? Então, quer dizer, eu fico um pouco incomodado porque a gente pega os nossos melhores, né, inovadores e gestores, e como o mundo hoje está mais globalizado, acaba fincando ele lá fora e a gente vai acabar consumindo esses produtos e serviços. Como é que você vê esse tipo de... Extremamente preocupado. Eu acho que nós estamos, exatamente por falta de um ambiente adequado à inovação no Brasil, nós estamos perdendo cérebros, nós estamos perdendo empreendimentos para o mundo. Uma das maiores neurocientistas do mundo é uma professora do UFRJ, que acabou de dar entrevista dizendo que ela vai transferir o laboratório dela para uma universidade americana, porque por absoluta incapacidade de receber o dinheiro, que ela recebeu o dinheiro, financiamento do exterior, mas a burocracia brasileira impede ela de usar esses recursos, né? Assim, o CIAF, o Sistema Financeiro da União, impede ela de usar esses recursos. Então, assim, a pesquisa não tem um tempo para acontecer. Se eu fico com uma máquina parada, fechada, trancada na alfândega, se eu perco 6 meses, dificilmente eu recupero isso. Não é uma obra que eu posso depois acelerar, né, o encaminhamento da obra e recuperar o tempo perdido. Na ciência, cada segundo conta. Então, acho que a falta desse ambiente adequado está fazendo o Brasil perder muito dinheiro e perder o futuro, né? Assim, o futuro não está no pré-sal. O pré-sal é importante para o Brasil, é uma oportunidade que a gente tem que explorar. Mas o futuro do Brasil está na capacidade de transformar essas ideias, a nossa criatividade, em negócios, em empresas, em serviços que atendam a sociedade brasileira.
Mas recentemente foi empossado o novo reitor da UFRJ e eu vi sua postagem lá no Facebook, né, saudando o novo reitor, mas preocupado um pouco com algumas afirmações do reitor com referência a de que a universidade tinha que ter mais recursos públicos. Qual é a sua visão sobre isso? Nenhuma universidade no planeta se sustenta exclusivamente com recurso público. Isso é uma visão elitista da universidade. É uma visão da universidade no Olimpo, distante da sociedade brasileira. Eu não defendo essa universidade que o atual reitor da FRJ defende. Ele quer afastar as empresas e outras instituições da universidade quando a gente tem que aproximar as ONGs, as empresas, a sociedade brasileira da universidade. A universidade brasileira está de costas para a sociedade brasileira. A gente não discute os problemas que a sociedade brasileira tem. No Rio de Janeiro, por exemplo, a minha divergência na FAPERJ foi que eu queria que a gente criasse um programa para incentivar a criação de vacina contra a dengue e não deixar os pesquisadores exclusivamente pensando no que lhes interessa. Tem um cara pesquisando sobre o ronco do boi, o outro está pesquisando sobre a baba do barbeiro. Acho ótimo. Desde que 80% dos recursos que são públicos são de vocês, da sociedade brasileira e fluminense, que nos dá esses recursos e nos dá a responsabilidade de gerenciar o uso desses recursos, não acho correto que a gente pegue esses recursos que são públicos e bote 90% deles em pesquisas de interesses do pesquisador, mas não da sociedade brasileira. Para mim, a gente tem que inverter essa lógica, botar 80% dos recursos que são públicos para pesquisas de interesse da sociedade brasileira, como a despoluição da Baía de Guanabara, uma vacina contra a dengue, o estímulo à cultura e à tecnologia no Rio de Janeiro, e 20% dos recursos para o pesquisador estudar o que ele quiser, seja a baba do barbeiro, seja o ronco do boi. A política de ciência e tecnologia no Brasil hoje inverte essa lógica. Bota 80% dos recursos para que esses PhDeuses, esses caras que estão no Olimpo, pesquisando o que interessa a eles, continuem fazendo suas pesquisas e deixando de lado o ataque, o enfrentamento de problemas que são problemas da sociedade brasileira. No mundo inteiro, as coisas funcionam de outro jeito. Os recursos públicos se somam aos recursos privados para a gente resolver problemas que são da sociedade. É isso que eu defendo que a UFRJ seja, é isso que o reitor da UFRJ atual não quer que aconteça. Ele quer simplesmente que a universidade seja financiada exclusivamente por recursos públicos. Isso não é viável, isso é utópico, é irrealizável e vai comprometer o futuro da universidade. Marcos, estamos chegando aqui ao final do nosso programa, que com certeza era um programa que tinha que ter mais meia hora para a gente poder... Tem várias perguntas aqui que eu deixei pelo caminho, não deu para a gente fazer, porque o papo é extenso mesmo. A questão da ciência e tecnologia, a gente tem que discutir mais aqui nesse país, eu acho importante a gente conversar sobre isso, até porque isso impacta a educação, impacta a inovação, impacta novas empresas, impacta o futuro desse país. Então é bom que a gente discuta isso aqui, o programa tem uma pauta muito forte também na área de ciência e tecnologia e inovação, e no meio disso tudo, a educação. Marco, obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Márcio. Parabéns pelo seu programa. Obrigado mais uma vez. Vamos ter outras pautas com o Marcos Cavalcante. Lembrando que na próxima semana vamos ter aqui, no dia 21 de julho, o Acelera Brasil. Vamos falar sobre esse programa da OBR e do Sebrae 90, que várias empresas passando 90 dias imersas lá no Vale do Silício. O que aconteceu lá? O que essas empresas receberam de informação? Como é que elas se estruturaram? Como é que elas voltaram para o Brasil? Quais foram as empresas que ficaram por lá? E esse é um problema que a gente tem que analisar e discutir. Vamos discutir isso na próxima semana, dia 21 de julho. No dia 28 de julho, vamos ter aqui Gastão Reis, falando sobre empreendedorismo, ou seja, programas imperdíveis. Estamos na linha do empreendedorismo. Foi um prazer ter aqui com a gente. Você sabe, o programa de terça-feira é ao vivo, às 10 da manhã, e aos sábados temos nossa reprise, às 22h30, mas você não precisa ficar esperando. Vai no nosso Facebook, curte, comente, compartilhe. Vai no nosso canal no YouTube, TV Ciência e Movimento. E leia também o nosso blog, a análise das entrevistas que a gente faz aqui no programa TV Ciência e Movimento no Blogspot. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima terça. Um forte abraço. Tchau.